Compliance trabalhista. Como entender esse segmento, proteger a sua empresa e evitar riscos financeiros decorrentes de processos judiciais e auditorias. Fique nesse vídeo aqui, a gente vai explorar melhor esse tema para você, empresário e empreendedor. Eu sou Danilo Baliza, sou advogado corporativo, Compliance Officer, especialista em auditorias empresariais e trabalhistas, e vamos falar sobre um tema de seu interesse aqui agora nesse vídeo. Queria começar esse vídeo te apresentando alguns dados, tá? Eu vou consultá-los aqui. Em 2023, seguindo a tendência de 2022, aumentou-se o número de novos processos trabalhistas ajuizados no Brasil. No ano passado, nós estamos gravando esse vídeo em 2024, 3,5 milhões de novos processos trabalhistas foram ajuizados contra empresários no Brasil. Isso representa, olha só, 3,2% da população economicamente ativa no Brasil. Para você ter uma ideia do quanto esse número é gigantesco, se compararmos a Espanha, no ano de 2022, lá foram ajuizados 373 mil processos envolvendo conflitos trabalhistas. Ah, mas a população é distinta. Comparando o percentual, isso corresponde a apenas a 1,6% da população economicamente ativa daquele país. A gente está falando do dobro. O que nós podemos pensar a partir disso? Tivemos uma reforma trabalhista recente. Entretanto, analisando números de 2019, 20, 21, 22 e agora de 2023, percebe-se uma ascendência do número de reclamações trabalhistas. Claro, existem outros aspectos, mas o grande perigo, o grande problema aqui é a má gestão da governança trabalhista nas empresas. Muitas vezes, empresários e empreendedores sonegam a importância de estabelecer um bom compliance trabalhista para evitar que o seu negócio entre aqui para essa estatística. Vamos falar melhor sobre isso agora. Nós sabemos que no Brasil, a ação trabalhista, o direito do trabalho de modo geral e o próprio direito regulatório relacionado às normas reguladoras do Ministério do Trabalho, elas demandam um tempo muito grande das empresas. E vejam só, não estamos dizendo que isso não seja importante, muito pelo contrário. Sabemos que a segurança e a integridade dos empregados é algo extremamente importante, a saúde ocupacional do trabalhador sobretudo. Nós temos percebido um crescimento linear de duas frentes, qual seja, de um lado, nós temos uma grande gama de negócios, empresários e empreendedores, que desprezam a importância de regular a parte ou a área trabalhista da sua empresa. Olhar com um pouco mais de cuidado, estabelecendo bons instrumentos que vão garantir a segurança jurídica. Do outro lado, nós temos uma parte da sociedade interessada no fomento do conflito entre empregados e empresas. E aí, em razão disso, nós temos naturalmente um crescimento do número de ações trabalhistas no Brasil. O crescimento do número de ações trabalhistas no Brasil, sem falar nas autuações do Ministério do Trabalho e de outros órgãos fiscalizadores, sindicatos, Ministério Público do Trabalho, significa que o empresário acaba ficando na linha de frente de um custo direto relacionado a autuações, inquéritos civis e até um passivo trabalhista decorrente das ações judiciais que ele pode enfrentar. Existe alguma forma de modificarmos esse cenário de crescimento de ações trabalhistas? Ora, a regulamentação adequada das relações trabalhistas no Brasil seria um bom caminho. Repito, tivemos uma legislação recente que buscou melhorar, modernizar as relações do trabalho, como, por exemplo, em outros grandes centros econômicos. Entretanto, é preciso melhorar ainda, é preciso incentivar a iniciativa privada, a geração de emprego e renda, naturalmente sem comprometer as relações trabalhistas. Então eu defendo que não deva haver um incentivo a esse conflito entre empregador e empregado, muito pelo contrário. Se o negócio se desenvolve, haverá naturalmente mais emprego, mais renda para a família e, claro, maior promoção, maior crescimento de carreira para aquele profissional. Entretanto, com a instabilidade do cenário político que nós temos no Brasil, uma nova reforma trabalhista que vá otimizar esse cenário em favor da iniciativa privada, ele é muito remoto nesse atual momento. Então, o que resta então para os empresários e empreendedores? Melhorar a gestão trabalhista da sua empresa, o que nós chamamos de compliance trabalhista. Conforme já falamos em alguns outros vídeos aqui no canal, tem sido muito importante na moderna gestão empresarial a identificação de centros de riscos dentro do negócio. O que significa? Ao invés de suportar o passivo da empresa, seja na área trabalhista, na área fiscal, na área contratual, na área financeira,
é sempre importante o negócio definir estratégias preventivas, o que aqui eu chamo de compliance ou uma boa política de compliance. Ao falarmos então sobre compliance trabalhista, o que nós defendemos é de maneira estratégica a definição de atuação da empresa em favor da proteção da integridade do empregado, mas também da segurança jurídica financeira do seu próprio negócio. Então, como fazemos isso? O primeiro passo para estabelecer um bom programa de compliance trabalhista na sua empresa é identificar os setores colaborativos para essa atividade. Vejam só, é importante entender se a empresa tem um departamento de recursos humanos. Segundo, é importante entender se a empresa tem um departamento de segurança do trabalho. Vejam só, tanto RH como segurança do trabalho são itens fundamentais no desenvolvimento de uma atividade, mas eles podem inclusive ser terceirizados. Mas é importante o empresário ter em mente a relevância de termos tanto recursos humanos quanto segurança do trabalho, às vezes dentro de apenas um departamento. Um segundo passo é buscar a segurança jurídica de um advogado empresarial e trabalhista que compreenda as perspectivas do seu negócio e que poderá colaborar, vejam só, não apenas no conflito já instaurado, mas na prevenção junto com segurança do trabalho e departamento de recursos humanos, claro, debaixo do guarda-chuva do gestor, para que esses riscos sejam melhor evitados e mitigados. Bom, a partir dessa definição de estrutura, o ponto secundário, que é importante também, é estabelecer quais são os riscos daquele negócio. Bom, como que eu faço isso? Depende do seu negócio. Perceba, se você atua no ramo industrial, há uma série de determinações da própria norma que você precisará cumprir. Se você atua num ramo que traz mais riscos para a atividade empresarial ou para a atividade empregatícia, os seus riscos também são específicos. O ponto aqui é saber onde você atua e entender melhor como que funciona o seu negócio. E aí, a partir desse momento, você vai conseguir definir instrumentos básicos que poderão garantir a segurança da sua empresa. Falando sobre a área de segurança do trabalho, os programas são muito importantes. PGR, o antigo PPRA, PCMSO, LTCAT e inúmeros outros instrumentos que a própria norma reguladora traz. Importante entender que estes instrumentos são a base do programa de compliance. Eles poderão prever e até determinar medidas para que a sua empresa garanta a segurança contra acidentes de trabalho ou até contra ações trabalhistas. Uma outra perspectiva desse levantamento é a elaboração de bons instrumentos de contrato. E aí eu falo especificamente sobre os contratos de trabalho, regulando atividade, salário, métodos de promoção, jornadas de trabalho, atividade externa, interna, controle de jornada, banco de horas, hora extras, enfim, tudo aquilo que é inerente à atividade do seu empregado. É no contrato de trabalho, inicialmente, que isso precisa ser regulado. A partir da construção de um bom contrato de trabalho e concomitantemente a isso, é importante identificar se há instrumentos coletivos aplicáveis a essa atividade. Aí eu estou falando sobre acordos ou convenções coletivas, que também têm projeções financeiras até dentro da atividade econômica empregatícia aí na sua empresa. Ótimo! A partir dessa sedimentação, eu sugiro aqui um ponto interessante. É possível identificar os riscos do seu negócio a partir do seu histórico, ou seja, as reclamações trabalhistas que você já suportou, se suportou, autos de infração ou inúmeras outras situações, negociações coletivas, discussões de rescisão, que poderão identificar dentro do seu negócio eventuais riscos. Feito esse mapeamento, é importante você então operacionalizar o seu programa de compliance trabalhista, colocando-o de pé, estabelecendo pilares para que você possa usufruir da melhor segurança jurídica. Como que você pode fazer isso? Mapeie a atividade econômica da sua empresa. Comece, por exemplo, identificando um bom organograma da sua empresa. Isso é importante para definir, por exemplo, se há algum risco na sua empresa de um pedido de acúmulo ou até desvio de função de algum empregado. O mapeamento e a identificação deste organograma identificará riscos inerentes à própria atividade econômica, definição de cargos, de atribuições, necessidade de promoção de algum empregado. Tudo isso para garantir e mitigar um risco de alguma ação judicial dentro do mapeamento da sua empresa. Um outro passo seria o estabelecimento de um levantamento sobre os pisos salariais e as formas de remuneração da sua empresa. Abro um parêntese para dizer que aqui é uma ótima oportunidade para você criar um bom programa de cargos e salários, evitando maiores riscos e gerando engajamento e crescimento da cultura da sua própria empresa. A partir desse ponto,
eu sugiro então que você estabeleça um grande pilar, algo que vai sustentar a segurança do compliance trabalhista da sua empresa. Eu estou falando sobre um código de conduta ética ou manual de procedimento. Há inúmeros nomes no mercado. Por que é importante estabelecer um código de conduta? Há muitas discussões judiciais, trabalhistas inclusive, que envolvem o comportamento de determinados empregados. É importante então a empresa deixar claro, ou seja, positivado, aquilo que se espera no comportamento desse empregado. Vejam só, nós não estamos falando aqui sobre atribuições. As atribuições do seu empregado elas têm que ser colacionadas no contrato de trabalho. Aqui me refiro a comportamentos esperados. Por exemplo, prestar serviço para um concorrente, a forma de tratar ou não um colega de trabalho, determinados comportamentos éticos, a forma de selecionar um determinado fornecedor, enfim, são inúmeras as hipóteses. Mas o que pode gerar segurança jurídica para a sua empresa é o estabelecimento comum desse tipo de regimento interno. Isto também vai facilitar a integração de novos empregados, pois a partir da chegada na empresa, ele saberá claramente aquilo que se espera do comportamento dele. A definição de um código de conduta ou de um manual de procedimento, ela colabora com a segurança jurídica da empresa, por exemplo, na identificação de eventuais violações por parte do empregado, saindo, portanto, daquele campo subjetivo. Ora, é obrigação da empresa estabelecer claramente as regras comportamentais que se esperam daquele que presta serviço dentro da sua empresa. Um outro passo importante, no mundo de hoje, onde se fala muito sobre assédio moral, assédio sexual, garantir que eventuais denúncias sejam levadas então para a sua empresa. Você pode fazer isso através do estabelecimento de um canal de denúncia, que pode ser uma ferramenta de WhatsApp direto para o RH, ou até mecanismos um pouco mais profissionais, onde você terceiriza através de um site uma ferramenta de comunicação que possibilitará a empresa ter conhecimento de eventuais violações. Nesse ponto aqui, gostaria de te dar um exemplo muito prático. Recentemente, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no estado de Goiás, reconheceu a inexistência do assédio moral em um determinado caso pela mera existência de um canal de denúncia / código de conduta ética. Ora, o tribunal entendeu que o simples fato da empresa disponibilizar, se preocupar com esse tipo de ferramenta, mostra que ela está comprometida com a proteção da integridade do empregado. Faz sentido para o seu negócio ter uma ferramenta como essa? Após a construção de um bom programa de compliance de cada um desses passos, é muito importante, após essa finalização, o monitoramento. O monitoramento é tão importante quanto a própria implementação. É o monitoramento permanente desses indicadores que vai garantir que o cumprimento das regras trabalhistas sejam feitas tanto pelos empregados quanto pela própria empresa, evitando assim o risco das ações trabalhistas. Eu concluo esse conteúdo pensando com você uma frase, a quem eu sinceramente não me lembro a autoria, que é: o custo do reparo é muito maior do que o custo da prevenção. Isto é compliance. Ao invés de se preocupar com um passivo trabalhista, uma auditoria, uma auto de infração, quem sabe você possa mapear o seu negócio e mitigar inúmeros riscos que podem estar aí dentro. Há uma estatística vinculada ao OCDE que aponta que cerca de 5% do faturamento bruto das empresas é gasto para resolver problemas que poderiam ser previstos. Você já imaginou se o seu faturamento bruto pudesse aumentar 5%? É sobre isso que trata o compliance. Significa dizer que não há necessidade, evidentemente, de você crescer o seu faturamento a partir das vendas. Basta que haja um bom investimento na prevenção, evitando assim que a empresa gaste de maneira desnecessária e, naturalmente, aumente a sua margem de lucro ou aumente o seu fluxo de caixa. Enfim, as hipóteses são infinitas. Aliás, se você quiser saber mais como implantar um bom programa de compliance trabalhista na sua empresa, continue acompanhando a gente aqui no canal do YouTube, faça a sua inscrição, ative as notificações e, para saber mais ainda, me siga lá no Instagram no @DaniloBaliza. O meu desejo é pensar mais assuntos como este e colaborar para o crescimento e para o desenvolvimento do seu negócio. Foi um grande prazer te ver aqui hoje, tá? Um grande abraço e até mais.